E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Vamos trazer hoje aí o esquema completo de ligação de um sistema solar bem dimensionado para qualquer um montar. Mesmo o amigo mais leigo vai conseguir, através desse esquema de energia solar, dessa ligação aqui, vai conseguir montar seu sistema. Então não vamos perder tempo e já vamos para a explicação de todos os componentes, dimensionamento de todos os componentes desse sistema. E no final você comenta e tira o resto das dúvidas, porém vai estar tudo dimensionado aí nesse sistema. Gostando da aula e do ensinamento? Taca o like, taca o like e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para participar do salve lá no final do vídeo. Vamos ver aí o sistema. Vamos lá pessoal, estou trazendo para vocês aqui um sisteminha de energia solar completo, bem explicado. Nós vamos trazer o dimensionamento de todos os itens desse sistema aqui para vocês, para tirar qualquer dúvida. E mesmo que fique alguma dúvida, vocês vão poder perguntar aqui nos comentários. Como sempre, nós aqui do canal respondemos nossos amigos inscritos. Um sistema super enxuto, ao mesmo tempo completo, para que qualquer pessoa, até um leigo que está chegando agora na energia solar, vai conseguir montar seu sistema tranquilamente. Sistema de qualidade, com poucos componentes e que vai atender aí uma boa demanda. Vamos lá começar aqui. Estamos utilizando aí duas placas de 450 watts, que terá uma potência somada de 900 watts hora pico. Nós vamos trabalhar nesse sistema aqui com nossas placas associadas em série. E aí o que é que vai ocorrer? Nós vamos manter a corrente dessas placas e vamos somar a tensão. Como nossas placas de 450, nós temos aí uma tensão VMP de 41,4 volts por 10,87 amperes de corrente máxima de produção, nós vamos colocar ela em série aqui, ó, negativo de uma emendado no positivo da outra, sobrando aí a pontinha positiva que vai aqui no porta fusível solar, e a outra pontinha negativa também aqui no nosso porta fusível solar. E nós vamos somar essa tensão de 41,4 volts por placa, que vai nos dar aqui nessa associação aqui, nessa string, vamos ter 82,8 volts, e vamos manter a corrente unitária da placa, que é 10,87 ampere máximo. Então aqui no final desse disjuntor aqui, essa tensão aqui, do disjuntor não, do porta fusível solar, nós vamos ter uma tensão aí de 82,8 volts máxima, tensão de pico, VMP, e apenas 10,87 amperes. Então já vamos aqui escolher nosso porta fusível solar. Nosso porta fusível solar, ele é muito legal porque ele trabalha aí com uma corrente variável. Ele aceita fusíveis aí desde 2, 3 amperes até o máximo 30. Então a gente vai poder colocar aí fusíveis em torno de 12 amperes. E aí você vai escolher o valor comercial. Como a gente vai ter uma corrente máxima aqui circulante nessa string de 10,87 amperes, um fusível aí nessa faixa até 12 amperes vai proteger tranquilamente nosso circuito. Então você deve procurar aí um fusível em torno de 12 amperes ou bem próximo para proteger o nosso circuito aí de descida. Esse circuito aqui vai obedecer essa polaridade, mais e menos, e vai entrar aqui no nosso disjuntor DC, de corrente contínua. E esse disjuntor vai estar aqui em paralelo a um DPS, nosso dispositivo de surto, onde o negativo do DPS vai vir aqui na saída do disjuntor DC, na saída negativa do disjuntor DC, e a entrada positiva do DPS vai vir aqui na saída positiva do disjuntor DC. Nosso DPS aí tem uma ligação aqui que vai ao terra, tem um símbolozinho indicando no DPS aqui, ó, terminal que vai à nossa barra de aterramento. Sobre o sistema de aterramento, nós temos uma aula aqui no canal que já fica aqui
no card, vai ficar passando alguns cards explicativos durante esse vídeo. E nesse sistema aqui, nós escolhemos que esse aterramento das placas fotovoltaicas que podem sofrer descargas atmosféricas vai ficar com um único aterramento, isolado aí com uma haste única. Como disse na aula, você vai ver que você poderia unificar todos esses aterramentos em uma ou três hastes juntas aqui. Por motivo de segurança, como já explicado na aula que eu falei, nós vamos escolher aqui um barramento individual para esse sistema aqui da produção das placas. Saindo não. Vamos descobrir agora qual a corrente que a gente vai escolher, nosso disjuntor DC, corrente contínua, aqui da descida das placas que vem após o sistema de proteção por fusível. Como a gente já sabe que essa corrente aí também não vai passar dos 10,87 A, apesar das placas terem uma corrente de curto-circuito em torno de 11,47, nós poderemos também utilizar disjuntores comerciais aí na faixa de 12 amperes. E aí você procura adaptar o valor comercial ao mais próximo, lembrando que todos eles têm uma tolerância, uma tolerância de trabalho para mais. Então você pode sim escolher aí um disjuntor bem próximo a esse cálculo, pois vamos ter aqui uma tensão mais elevada, 82,8 volts, e uma corrente máxima que não chega a 11 amperes, entrando aqui no nosso controlador de carga, o PowerMR Pro, que é um controlador aí de 60 amperes, e ele aceita aí uma tensão de entrada aqui no entrada PV de painéis fotovoltaicos de até 190 volts. Então estaremos trabalhando aí com 82 volts, 82,8, com uma folga considerável, trabalhando aí numa faixa tranquila, com o nosso controlador de 60 amperes. Sobre a corrente de descida, vamos fazer um cálculo aqui simples. Nós temos aí 900 watts em produção, e estamos trabalhando sem considerar as perdas, viu pessoal? Num sistema perfeito. Então nós calculamos aí 900 watts de pico, de produção de pico, que vai trabalhar num sistema que as baterias vão estar em série, ou seja, o banco de 24 volts de 220 amperes, porque nós temos duas baterias de 220 amperes e o banco continua sendo 220 amperes, porque na associação em série ou de placas ou de baterias, nós temos aí a soma da tensão e a manutenção da corrente. Então a tensão vai somar 12 mais 12, 24, e a corrente do banco vai continuar sendo 220 amperes hora. Bem importante de falar isso, 220 amperes hora, porque você pode aí dar picos numa bateria dessa aqui de mais de 1000 amperes, só que ela vai descarregar rapidamente. Isso aqui não é a potência, a corrente de pico não, aqui é 220 amperes que ela pode fornecer em uma hora. Pronto, voltando aqui, nosso banco é 24 volts, mas nós precisamos enviar via controlador de carga uma tensão de pelo menos 28,8 volts durante algum tempo para que ocorra a recarga dessas baterias. Então, a gente vai dividir aí a potência total das placas, que dá 900 watts, dividido pelos 28,8 volts, e vamos ter aí uma corrente de pico que vai sair aqui, vai sair na saída do controlador, que vai para as baterias, passando aí por um barramento, que é opcional, mas nós colocamos aqui no nosso sistema com o barramento. Nós vamos ter aí uma produção de 31,25 amperes em 28 volts para carregar o nosso banco de baterias. Agora vamos falar sobre a recarga desse banco. Veja pessoal, nosso banco de baterias aí de 220 amperes hora em 24 volts ou em 28,8, com que é a tensão que a gente precisa para recarregar, é recomendável aí que ele tenha uma corrente mínima de 10 a 20 amperes de recarga, para que consiga ter um sistema de recarga saudável. Algumas baterias ou fabricantes recomendam que pode se utilizar aí uma corrente máxima de até 25%,
Porém, nós vamos trabalhar aqui entre a margem de 10% a 20%. Se você observar, 10% desse banco de baterias aqui daria 22 amperes em 28,8 volts. Porém, se você calcular os 20% aí, daria 44 amperes. Então, se a gente trabalhar aqui com a recarga em torno de 31,25 amperes, nós vamos estar trabalhando entre o limite mínimo e máximo, aí já bem próximo do máximo, com uma corrente razoável para que a gente possa carregar nossas baterias e ter um consumo, um alto consumo durante o dia. Vamos falar um pouquinho agora da nossa fiação. A fiação aqui, geralmente, das placas solares, a gente desce com um cabo de 6 milímetros. O ideal é que seja o cabo solar, sim, quem puder gastar com um cabo solar que tem uma resistência maior, a mais de 1000 volts aí DC, tem uma malha especial, é mais resistente ao sol, só que é mais caro, pode trabalhar. E esse fio aí trabalha com correntes acima de 36 amperes. E quem não puder, temos aí o cabo de 6 milímetros comum, que ele tem um isolamento aí, dependendo da marca, em torno de 800 volts. Ele não tem uma malha de proteção e não é tão resistente ao sol quanto o solar, mas funciona aí tranquilamente, sem perda alguma, bem montado, tudo certinho. Então você pode trabalhar aqui com os fios de 6 milímetros, aqui das placas ao porta-fusível, ao disjuntor DC das placas, ao DPS, tudo com 6 milímetros até a entrada do nosso controlador de carga, o PowerMR Pro, PowerM60 Pro, novo PowerMR aí. Vejam, agora, qual a bitola do fio aqui de descida do controlador para o banco de baterias? Esse controlador, ele aceita aí fios entre 6 milímetros, até menos, mas 6 é o que a gente recomenda, o mínimo, entre 6 a 25 milímetros. Para essa corrente aqui de descida, um fio de 16 milímetros estaria com bem dimensionado, porque ele chegaria aí até 68 amperes. Como nós vamos trabalhar aí com picos de 31,25 amperes, ainda teria uma folga para a futura ampliação aí do sistema de produção sem comprometer a montagem. Então, dá para trabalhar tranquilamente com cabos de 16 milímetros, tanto do controlador ao barramento, quanto do barramento ao banco de baterias. E esse mesmo cabo aí de 16 milímetros pode ser usado ao nosso inversor. E eu vou explicar por quê. Porque nesse projeto aqui nós colocamos apenas um inversor de 1500 watts, real, chegando a 3000 pico, o que daria para a gente trabalhar aí com essa corrente aqui de 68 amperes tranquilamente, iria passar até da produção que a gente precisa para esse inversor. Vamos fazer aqui uma conta simples, onde a gente pode pegar a potência do inversor 1500 watts, isso, a potência nominal, se a gente for utilizar toda a potência nominal, 1500 watts, e vamos dividir aí por 24 volts, que seria a tensão mínima do banco de baterias. Teremos que 1500 watts de potência desse inversor dividido por 24 volts, teríamos aí uma corrente drenada do banco de baterias em torno de 62,5 amperes. Nós colocamos aqui, então, um disjuntor de 63 amperes e os cabos de 16 milímetros que forneceriam tranquilamente aí 68 amperes. Aí você diz, não estaria muito próximo do limite? Não, e eu vou explicar por quê. Porque nós trabalhamos aqui com o inversor de 1500 nominal, porém o fabricante recomenda que a gente utilize pelo menos 20% a menos de forma contínua, ou seja, a gente estaria trabalhando com os 1200 watts contínuo, real, e aí estaria com uma folga bastante alta. E aí você diz, Tarcísio, mas e no pico? Porque ele tem pico aí de 3000 watts. Porém, pessoal, todo disjuntor e esses cabos, ele trabalha tranquilamente nessas correntes de pico. Por quê? Porque esse pico aqui é muito rápido, não chega a segundos, às vezes milissegundos. Ou seja, e o disjuntor ele tem um tempo de atuação, ele tem uma margem e ele é dimensionado para trabalhar com esses picos.
nós devemos dimensionar ele não pela corrente ou as tensões, corrente de pico, mas sim pela nominal, porque são muito rápidos esses picos. Então vamos continuar aqui. Um segundo aterramento que a gente fez aqui nós fizemos o aterramento do banco de baterias, que já vai estar ligado aqui ao controlador, e mais uma barra individual. Lembrando que poderia ter unificado os aterramentos em uma barra só, mas por questão de segurança e opção nossa, nós separamos os aterramentos por blocos. Um bloco do painel fotovoltaico, outro bloco da bateria controlador de carga e outro aterramento aqui que vocês vão ver já da carcaça do inversor. Você me pergunta, Tarcísio, eu poderia trabalhar aí com esse inversor de maior potência? Pode sim, pessoal. Você não necessariamente tem que botar esse inversor pequeno aqui. Já pode dimensionar um inversor maior e no futuro, quando você puder colocar mais baterias e mais placas, aí você vai fazer algumas adaptações, como o cabeamento, que no inversor aí, vou dar só um exemplo, um inversor aí reliable ou reliable de 3.000 watts, a gente utilizaria aqui já o disjuntor de 100 amperes, 100 a 125 amperes, e eu vou depois explico porquê em outro dimensionamento, e o cabo de 25 milímetros, que daria tranquilamente. Mas se você for utilizar esse aqui, pode ficar tranquilamente com o cabinho de 16, que vai suprir aí esses 1.500 watts tranquilamente. Nós temos aqui na saída do nosso inversor, onde ele já fez aqui a conversão dos 24 volts para ou 110 ou 220. Por que eu digo isso? Porque o sistema aqui você pode trabalhar com qualquer tensão que você quiser, ou 110, 127, 220 volts, porque tudo isso aqui a gente só vai modificando algum dimensionamento da corrente. Todos esses dispositivos trabalham com essas duas tensões, e aí você vai escolher de acordo com os seus equipamentos, ou seja, sua carga que vai ligar em sua casa. Você veja que o sistema está bem enxuto. Qualquer leigo monta um sisteminha desse aqui tranquilamente. Vamos lá. Vamos ter aqui um exemplo de saída de tensão em 127 volts. Então, tem outra aula aqui no canal que eu falo sobre o dimensionamento desse disjuntor para proteger o inversor. Você não queimar o inversor por uma sobrecarga utilizando um cálculo seguro desse disjuntor aqui de saída AC. E como é que a gente faz isso aqui? Veja, nesse caso aqui, vamos trabalhar agora com a tensão 127 volts. Se eu tenho que esse inversor, o fabricante pede para mim trabalhar com ele aí de forma contínua, com uma margem aí de 20%, então eu vou tirar os 20% de 1.500 aqui, que vai dar os 300 watts, vai sobrar 1.200. Então eu vou dimensionar esse disjuntor aqui para 1.200 watts, até porque ele pode sim trabalhar com 1.500 durante algum tempo, só que também se ele funcionar com 1.500 durante um tempo maior, esse disjuntor ele vai até desarmar, protegendo seu inversor, que não é feito para trabalhar de forma contínua com a potência máxima. Então nós calculamos aí os 1.200 watts, dividimos aí em 127 volts e obtemos a corrente de saída AC de 9,44 amperes AC. Então você vai jogar aqui um disjuntor aí com valor comercial de 10 amperes. Você vai estar conseguindo funcionar em algum momento na potência de pico, tanto em 3.000 watts em alguns milissegundos, quanto 1.500 nominal durante alguns minutos? Vai sim. E de forma segura, se você trabalhar muito tempo com ele em 1.500 watts, a tendência dele é que ele desarme, protegendo até o seu inversor para que ele não queime com facilidade. Então, por motivo de proteção, para trabalhar em 110 volts com essa potência aí, em até 1.200 watts, nós colocamos aí o disjuntor AC de 10 amperes. Para cobrir essa corrente aí de 9,44 amperes em corrente AC. Veja, pessoal, não é tema dessa aula, mas esse inversor aqui, ele não tem tipicamente uma saída neutro
E fase não. Os inversores, geralmente, essa saída ela fica alternando. Uma hora um lado é neutro, outra hora é fase. E aí depois a gente vai falar sobre o referenciamento alterra para definir um neutro padrão. Mas por enquanto, fica observando aqui que eu até botei as mesmas cores, porque hora vai estar neutro, hora vai estar fase aqui. Já eu coloquei aqui no sistema que vai para a nossa automação, o neutro e a fase só para identificação dos terminais de entrada. Vamos lá. Então, já temos o dimensionamento aqui do disjuntor. E aí você fala, Tarcísio, e a bitola dos fios de saída AC? Veja, pessoal, nós temos aí uma corrente máxima que a gente vai trabalhar de 10 amperes, isso em 127 volts. Então, um fio de 1,5 milímetro, nós podemos trabalhar até 15,5 amperes. Então, a gente poderia trabalhar aí tranquilamente com fio de 1,5. Tem gente que gosta de trabalhar com folga, como eu, colocaria 2,5, porque o preço, a diferença de preço não é tão cara. Aí dá tranquilamente para trabalhar com esses 2,5 e 1,5. Você dá para escolher tranquilo, sem ter que gastar muito. Estaria dentro da margem. O relé digital. Porque eu coloquei esse relé digital aqui, eu poderia trabalhar aqui com um relé de retardo, porque para explicar para uma pessoa leiga que quer montar seu sisteminha aqui do zero, esse inversor, na hora que a gente liga ele aqui, ele vai demorar alguns segundos para que a tensão vá de 0 volts aqui na saída, de 0 volts até 127 AC. E se a gente alimentar nossos aparelhos com essa tensão subindo, não é bom para os aparelhos, para os eletrodomésticos. Já tem aula no canal sobre isso aqui, vou deixar inclusive outro card aqui sobre esse fenômeno. Mas voltando, o ideal é que a gente retarde, segure essa tensão do inversor antes de chegar nessa chave aqui, que vai para os eletrodomésticos, essa automação, até que ela se estabilize. Então a gente pode utilizar esse relé aqui, chamado relé digital, que também tem uma aula completa de configuração e sobre ele aqui, que também vou deixar no outro card aqui em cima. E ele vai fazer essa função de proteção, segurando aí durante alguns segundos que você programa essa tensão até que ele estabilize. Depois que estabilizar, ele vai contar aqui 5 segundos e vai liberar essa tensão para a nossa automação via chave ATS. Porque eu poderia ter colocado aqui um relé digital, uma contatora, uma plaquinha de monitoramento do banco de baterias para fazer automação? Sim, tranquilamente. Porém, a chave ATS, ela tem tudo isso junto num só dispositivo e facilita demais a montagem, principalmente para os amigos mais leigos no assunto. E aí, com uma montagem bem enxuta, bem simples, a ATS faz toda essa automação. Tem aqui a saída que vai ligar no banco de baterias. Veja, positivo aqui do banco em 24 volts, vai ter uma entradinha aqui do banco positiva. O negativo vai vir no negativo aqui do 24 volts. E ela vai monitorar essa tensão do banco de baterias para definir se a tensão aqui na saída dela, que ela tem uma saída aqui, ela vai estar trabalhando ou com a concessionária ou com o inversor. Se a tensão da bateria estiver dentro do que você configurou, ela vai chavear a energia solar. Quando essa tensão de baterias estiver mais baixa, ela vai fazer aqui o monitoramento da tensão e vai chavear para a concessionária, indicando que sua produção solar já está fraca e suas baterias já estão descarregadas. E aí ela vai fazer essa automação ultra rápida através de relés aqui dentro dela. Tudo dentro dessa caixinha. É uma automação completa, super rápida, em um dispositivo só. Você tem aqui nela a entrada da energia pública ou concessionária. Botei a tomadinha aqui para facilitar. E ela tem indicação aqui do neutro e da fase da concessionária. Ela tem aqui a entrada da tensão vinda do inversor de tensão da energia solar. E ela tem aqui a saída geral, onde ora vai ter energia da concessionária, ora vai ter energia do inversor do sistema de energia solar. E quem vai dizer isso? A tensão do banco de baterias, onde você, usuário, vai configurar aqui via comando digital
a tensão que vai iniciar a transferência e a tensão que ela vai transferir novamente para a concessionária quando a tensão de bateria estiver abaixo do nível que você programou. No outro dia, carregou, passou aí dos, por exemplo, 28,4 volts, subiu, passou disso, ela chaveia e joga na energia solar de novo. Quem vai fazer todo o trabalho aí de automação é essa chave. Vamos aqui só dar uma revisada. Um sistema desse, com um banco de baterias aí de 24 volts em 220 amperes hora de capacidade aí de descarga, qual seria, sem produção solar, acabou a produção solar, você teria aí uma descarga saudável desse banco em C20 de 11 amperes por hora. O que daria aí? Se você multiplicar esses 11 amperes por hora vezes a tensão aí do banco, os 24 volts, você teria aí uma possível descarga em torno de, vamos fazer o cálculo aqui rapidinho, em torno de 24 volts, vamos lá, para que você faça uma descarga saudável do seu banco de baterias. 24 volts vezes 11 amperes, teríamos em torno de 264 watts por hora. Isso nós estamos falando num cenário aí já sem produção solar, e para não forçar para seu banco de baterias ter uma duração de vida razoável, fazendo uma descarga aí controlada em C20 de 264 watts por hora. Quando parou a produção de energia solar, você vai ter sua bateria durando muito mais tempo. Durante o dia, com a produção, lógico, você vai estar aí produzindo 31,25 amperes por hora pico. Você vai ter aí seu banco já carregado, então você vai poder utilizar com a produção solar muito mais potência do que essa descarga C20 controlada durante a noite, para poder você manter aí a saúde do seu banco de baterias. Temos outras aulas sobre o assunto. Nesse momento estamos aí trazendo esse sisteminha de energia solar para leigo, bem simples aí, para que os amigos montem. Na descrição do vídeo, como sempre, deixamos exatamente todos esses itens aqui com os melhores descontos que o site envia para o canal, para que os amigos montem seu sistema solar com sucesso. Qualquer dúvida ou pedido de dimensionamento, basta deixar aí nos comentários, que a gente agora vai estar trazendo para vocês essas ilustrações, esses dimensionamentos, e depois vamos tentar aperfeiçoar aí com mais animação, mas inicialmente vamos focar aqui na explicação para os amigos. Chegou rapidinho também um salve hoje. Aí espero que tenham gostado, tirem as dúvidas e deixa aí o seu pedido de dimensionamento, que eu vou dizer só ok anotado, que a gente vai fazer mais dimensionamentos aí nesse esqueminha para trazer para os amigos do canal. Vamos ver aí quem foi que acelerou e garantiu o seu salve rapidinho. Nosso amigo Messias Santos, lá de São José da Tapera, em Alagoas, garantiu o salve. Grande abraço aí, amigo. Nosso amigo Sérgio Ferreira, lá em Tribobó, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Nosso amigo Juscelio Lemos, governador Valadares, grande abraço a todos os amigos. Nosso amigo Rafael Xavier, de Cananéas, lá em São Paulo, grande abraço, valeu, chegaram rapidinho e garantiram seu salve. Nosso amigo Júnior Gonçalves também chegou lá no canal Reserva, pediu aí seu salve. E nosso amigo Emanuel Reis, João Pessoa da Paraíba, todos garantiram o salve aí. Até o próximo vídeo, grande abraço.